Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a este espaço, não é? Aqui das Horas Douradas, ao nosso programa das Horas Douradas. Aqui, que é num novo horário, agora nós fazemos no momento do Zénite, sempre às quartas-feiras, sempre que possível, como é lógico, e sempre que a vida assim o permite. Por isso, nunca te esqueças, quartas-feiras, né? Sempre a meio da semana, momento do Zenit, sempre na pausa do almoço, por volta do meio-dia, mais minuto para a frente, mais minuto para trás, tanto faz, mas hora do meio-dia, uma horinha, aqui um espaço de reflexão para nós nos podermos pensar, analisar, observar diferentes temáticas, diversas temáticas dentro daquilo que são os nossos interesses mais comuns, não é? Dentro da filosofia, da ciência iniciática, da psicologia, não é? Dos estudos esotéricos. Por isso, se fazes parte aqui desta turma, tal como nós aqui na Escola da Consciência, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a poderes participar neste espaço de reflexão que nós aqui trazemos no programa das Horas Douradas. Hoje, então, nós passando diretamente aqui para a nossa temática e focando muito, não é? Pondo o dedo na tecla aqui da energia mais masculina, nós trazemos aqui então o masculino consciente. Já trouxemos na semana passada, né? na passada quarta-feira. Venho hoje também trazer e nos próximos episódios aqui do programa das Horas Douradas irei trazer sempre, porque consideramos que é extremamente importante. Quando falo no plural, obviamente não estou a falar apenas de mim, estou a falar de mim, da minha esposa, né? Da Iris, porque nós analisamos, observamos e vemos o contexto em que nós nos inserimos, contexto este feito por hoje em dia, não é? Nesta sociedade, nesta cultura que está num processo de evolução e num processo de transformação muito profundo e de uma forma muito, muito, muito acelerada, e por isso nós acreditamos piamente que é fundamental nós trazermos à tona este tipo de temática para podermos alinhavar, digamos assim, algumas temáticas aqui que são importantes no nosso próprio percurso, é óbvio, porque sempre é dado, aquilo que nós trazemos é sempre dado também pela nossa própria caminhada, mas também por aquilo que nós vemos que é coincidente com aquilo que a grande maioria da sociedade, né, nesta cultura onde nós estamos, está a passar. Por isso achamos que é altamente pertinente. E se tu também consideras que é pertinente para ti, para a tua jornada, para os teus, não é, para os teus familiares, para os teus relacionamentos, pois então, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a este espaço de reflexão. Masculino consciente. É óbvio que nós masculino, falando em masculino, todos nós temos, não é? Não estamos a falar, obviamente, de género, não é? Estamos a falar, sim, de um princípio universal que constitui o universo, não é? Temos as grandes polaridades, não é? Os princípios herméticos, sendo o masculino e o feminino, não é? E o neutro. O masculino sendo um dos pilares fundamentais, precisamos mesmo de olhar para ele de forma direta, sem andar cá com rodeios, sem andar cá com ilusões, sem andar cá com deturpações, não é? Daquilo que são os estereótipos, daquilo que são os preconceitos, os pré-conceitos que foram criados, que foram passados através da nossa educação de geração em geração, de como se deve ser X, como se deve ser o homem, como se deve se comportar neste contexto e no outro, e no outro, e no outro. É todo um conjunto de ideias, não é? Um sistema de regras que todos nós, sejamos homem, mulher, jovem, adulto, sénior, não importa, todos nós temos isso na nossa caixa, não é? Do nosso inconsciente. Nós participamos ativamente, quer queiramos ter consciência disso ou não, através do nosso inconsciente pessoal, mas também participamos de toda essa história num inconsciente coletivo. Então nós temos sempre, não é, dois andamentos no qual nós fazemos parte. Na nossa própria história pessoal, no nosso mito pessoal, não é? Dentro agora de uma vertente mais psicológica, mas também nós fazemos e estamos engrenados nesta maquinaria do inconsciente coletivo. Ou seja, e daí nós trazemos sempre esta necessidade e observamos sempre também naquilo onde, no contexto onde nós estamos inseridos, é que a sociedade também
participa ativamente em nós e nós na sociedade. Nós não estamos afastados da sociedade. Por isso, a forma como nós decidimos viver a nossa vida, não é? As nossas escolhas, como faço, o que faço, a que horas faço, como me alimento, como durmo, como descanso, como trabalho, como me relaciono com os meus pais, como me relaciono com os meus filhos, como me relaciono com os meus familiares, como me relaciono com os meus colegas de trabalho, enfim, whatever. Como me relaciono num âmbito geral, obviamente isso vai trazer. Muito obrigado. Um grande abraço. Isso vai trazer um impacto muito grande na vida da sociedade, não é? Porque nós vivemos numa rede, é como uma espécie de uma colmeia, de uma comunidade de formigas, em que aquilo que acontece a uma vai diretamente, não é apenas indiretamente, é diretamente vai influenciar e muito a vida dessa sociedade. E o inverso é igual. Tá? Nós não vivemos afastados, nós vivemos em comunhão permanentemente e através deste mecanismo que é do nosso inconsciente, que é uma gaveta, digamos assim, da nossa mente, né? Uma vez mais, mente é parte consciente, subconsciente e inconsciente, por isso eu estou a falar desta terceira parte. Este inconsciente que somos nós vai nos influenciar e nós influenciamos também, não é? É um vetor que vai em ambas as direções, de influenciação mútua, e por isso nós precisamos de estar constantemente atentos. Agora, eu quero evocar principalmente esta reflexão, esta temática, não é? Mais para a vertente masculina no sentido agora de género. Por exemplo, quando nós temos meninos, não é? Quando nós somos pais, neste caso pai ou mãe, tanto faz, mas de meninos, não é? Estamos a educar a geração futura daquilo que são os meninos, não é? Agora que sejam meninos, crianças ainda, ou mais infantis, ou até juvenis ou adolescentes, tanto faz. Mas estamos a educar uma geração futura. O que é que nós fazemos com a masculinidade que está ali inerente neles? Será que nós vamos abafar essa masculinidade? Será que nós vamos enaltecer essa masculinidade? O que é que nós vamos fazer? Aquilo que eu vejo e muito hoje em dia a acontecer é que nós abafamos completamente. Mas eu digo nós, no sentido plural, porque estou a falar deste contexto social. Nós temos conceitos, ou melhor, pré-conceitos daquilo que foi trazido de gerações anteriores, muito mal resolvidos daquilo que pressupõe ser esta energia masculina, este princípio universal que está dentro de cada um de nós. Só que, no sentido agora educacional, de trazer e de preparar com bases sólidas aquilo que é a geração futura, a geração que serão adultos no amanhã, seja daqui a 5, 10, 15, 20 anos, não importa, é a geração futura. A geração de hoje está a treinar, digamos assim, está a educar, não num bom sentido, num sentido de quase a 100%, quase, não é a 100% como é óbvio, porque isso seria uma aniquilação total, mas é um quase, de um abafar completo daquilo que é este sentido de masculinidade. E este sentido de masculinidade, o que é? Por exemplo, num menino, isso vê-se muito facilmente. É a sua exteriorização, é a sua capacidade de querer ser extrovertido, de querer ser irrequieto, mexido, alegre, bem disposto, querer trazer cá para fora naturalmente a sua energia que está dentro, na qual ele participa de uma rede familiar psíquica, porque nós precisamos sempre ter esta noção. Quando nós estamos a lidar com crianças, com jovens, com adolescentes e com adultos até, mas agora focamos-nos mais nessa partezinha das crianças, meninos, não é? Público infantil, juvenil e adolescentes. Nós precisamos ter uma noção, não é? E eu estou agora especificamente a falar para pais. Nós precisamos de perceber que eles não vivem sós.
É claro que é óbvio o que eu estou a dizer, e vocês vão me dizer, Micael, mas isso é óbvio, eles não vivem só, não é? Eles têm o pai, têm a mãe, têm toda uma família, não é? Que lhes dá de comer, que lhes dá alimentação, que lhes dá casa, trata disto, trata... Eu não estou a falar disso. O que eu estou a falar, muito especificamente, é que a rede psíquica na qual eles respiram, no qual eles vivem constantemente, não é a deles. Porque eles ainda não têm um senso de identidade pessoal bem estruturada. Está ainda em formação. E por isso aquilo que eles respiram, o seu inconsciente, é a rede formada pelo pai e pela mãe. Então aquilo que eles fazem, em primeira instância, é sempre reproduzir o que está nesta rede neural, nesta rede psíquica. E é o quê? É os pensamentos da mãe, as emoções da mãe, é os pensamentos do pai e as emoções do pai. E as suas atitudes inerentes a cada um destes contextos. Eles misturam tudo, tipo numa liquidificadora, fazem aqui um blend, não é? E depois então fazem aquilo que são os seus juízos e tentam exteriorizar cá para fora aquilo que é esta mistura nesta rede neural e psíquica. Agora, isto tem aqui um gravíssimo problema, porque isto que eu acabei de falar é algo natural, saudável, que acontece desde sempre que a humanidade existiu. O grande problema aqui trata-se é que hoje em dia, com a história das novas tecnologias, com a história dos computadores, dos iPhones, dos telemóveis, dos smartwatches, de tudo, de toda esta panóplia de maquinaria que está à nossa volta, de plataformas, de redes sociais, YouTube e por aí fora vai, o que é que nós fazemos? Nós, enquanto geração que está a treinar e a preparar, que está a educar a geração seguinte, o que é que nós fazemos? Nós abafamos completamente essa energia que quer ser exteriorizada e damos uma ferramenta gravíssima para as mãos das crianças, dos jovens, que é esta tecnologia, e eu não vou especificar especificamente, porque é o telemóvel, ou é porque é isto, ou porque é o tablet, ou o computador, porque não há um elemento que seja o mauzinho e os outros são bonzinhos. Não. É a tecnologia em geral, só que depois a grande ferramenta que nós queremos incutir nas crianças, nos jovens, é que toma lá isso e isso dá-me descanso, dá-me um espaço dentro da minha rede psíquica para eu poder ocupar-me agora das minhas atividades. Não é? É quase como se eu dissesse aqui à parte de mim, não é? Ao meu braço, olha, agora não vou precisar de ti, arranco-te lá um bocadinho, corto-te, ficas ali a descansar um bocadinho, que, entretanto, o resto do meu corpo vai ali fazer as suas tarefas e, no fim, eu volto novamente a colar-te ao resto do corpo, ao tronco, e continuamos a ser, não é, constituintes do mesmo elemento que é o corpo. Ora, isso não existe. Isso não existe. Ilusoriamente, nós, enquanto geração que estamos a treinar e a educar, nós queremos acreditar que isso existe. Isso não existe. O que existe é um mecanismo grave, no meu ponto de vista pessoal, é que o que acontece é que as crianças e os jovens, sim, ficam entretidos, digamos assim, entretidos com a tecnologia. Durante um tempo, eles até dão um descanso e por isso ficam ali entregues, não é, ao seu entretenimento. E os encarregados, os educadores, os pais, os familiares ficam disponíveis para tratar de outras tarefas. Só que há aqui um pequeno problema. É que este educador esquece-se que a mente do jovem ou da criança está ligada permanentemente à minha rede, à minha condição psíquica. Por isso, não é por o corpo estar ali imóvel, parado, que a mente vai estar parada. A mente consciente vai estar entretida com a série que está a ver, com os desenhos animados, os desenhos infantis, com aquilo que estiver a ver. É certo. Mas a sua mente inconsciente não está. A mente inconsciente está constantemente em processamento.
É como os data centers hoje em dia, não é? Que nós temos grandes armazéns, grandes bases de dados, não é? Onde está constantemente a entrar inputs de informação para que haja um armazenamento dos dados que estão a ser veiculados por uma dada região. Aqui é exatamente igual. Então, a criança ou o jovem está ali aparentemente parado, mas a sua mente inconsciente está ligada à minha rede psíquica. E enquanto eu estou a tratar da minha vida, não é? A tratar dos meus problemas, estou a alimentar a criança, não é? A agir também dessa maneira e a respirar essa condição psíquica. O problema é que quando eu retiro à criança depois da tecnologia e lhe digo, olha, agora vamos fazer algo, agora precisamos de almoçar, agora precisas de te concentrar para estudar, para fazer esta atividade, ou outra, ou outra, ou outra. O que é que a criança, o que é que acontece neste momento? Uma coisa muito específica e muito própria deste momento, que é a inadequação que esta mente tem, que é a parte consciente está entretida, esteve numa bolha, e a parte inconsciente que está a ser mantida nesta relação com o educador, não é? Uma está num andamento e a outra está noutra completamente diferente. E o que acontece é que depois há este desajuste enorme entre uma passividade total e uma atividade, não é? Que não é a sua, foi a do educador. E é este desajuste, né, destes andamentos diferentes, é como se nós tivéssemos um motor de um carro em que metade do motor está ainda a querer arrancar na primeira mudança e a outra parte do motor já está em pleno andamento, como se fosse em autoestrada, não é? Em quinta, sexta mudança. Ou seja, há aqui literalmente um desajuste. Mas não é o comportamento da criança, é a sua rede psíquica. Porque, uma vez, lembrando-nos uma vez mais, elas não vivem sozinhas e não vivem por si. Elas vivem segundo aquilo que é a rede neural e psíquica dos seus educadores.